Estamos gravando, pessoal, posteriormente para quem não pode assistir aqui ao vivo, para vocês também terem acesso. Acho que vai ser disponível por uma semana a gravação da aula no Drive. Então, vamos lá. Pessoal, começar me apresentando, certo? Então, para quem não me conhece, para quem me viu ali no Instagram e decidiu dar uma moralzinha na página recém-criada e seguir, eu sou Rodrigo Brito, sou historiador, professor de história. Eu sou bacana, eu ia pedir isso na sequência aí, Guadalupe Sergiatori, bacana. Eu sou do interior da Bahia, sou do sudoeste da Bahia, atualmente morando em Minas Gerais. Sou um baiano que se perdeu ou se encontrou em Minas, né? Vai saber. E aí vocês já vão, algumas pessoas já colocaram aí, já vão dizendo de onde vocês são, certo? Cidade, estado. Sei que ali no grupo tem gente de todo o Brasil, isso é uma satisfação imensa, estou bem alegre com essa aula, porque nas últimas tinha muita gente de Minas, o que é bem bacana, mas dessa vez tem gente de todo lugar do Brasil, certo? Então, quem puder, quiser, coloque aí de onde você está assistindo essa aula, onde você é. E, bom, né, na minha graduação em História, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, desde o início, eu estudava coisas relacionadas à cultura afro-brasileira. Logo de imediato, eu entrei no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. Nós tínhamos um projeto onde a gente trabalhava em História da África em escolas públicas da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, onde eu estudei, me formei, e a gente trabalhava com jogos africanos. E de lá para cá eu tenho buscado ampliar a minha formação enquanto docente dentro dessa perspectiva, né? Esse ano eu vou ingressar no mestrado de Tecnologia, Ambiente e Sociedade da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que é a universidade federal que tem aqui na cidade que eu moro agora, né? Eu fiz esse processo seletivo no final do ano passado, esse ano a gente inicia as aulas, meu projeto de pesquisa relacionado à exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha, e eu fazendo uma abordagem decolonial para saber dos aspectos ali sociais, dos impactos sociais da exploração do lixo para aquela população. E da onde vem, né, esse projeto? Bom, esse projeto vem de uma sede que eu já tinha de comunicar alguns saberes de uma forma mais livre, mais fluida. Eu dou aula para ensino médio, uma escola estadual, um estado onde tem uma burocracia muito grande, certo? Onde tudo é validado a partir de alguns projetos que nem sempre são projetos que nós desenhamos, são projetos que vêm colocados, né? E aí, por conta de tempo, a gente acaba fazendo uma seleção. E através da rede social, através da internet, você consegue atingir várias pessoas, você consegue atingir pessoas que têm o mesmo intuito que você, e a fala aqui, ela é de fato para quem quer aprender, certo? E para quem quer dialogar. E assim a gente vai construindo esses processos. Então, na busca por uma certa liberdade, no planejamento, no fazer e na sede também de encontrar pessoas para fazer esse intercâmbio mais direto, eu criei esse projeto de aulas abertas, que começou no último trimestre de 2024, já foram algumas aulas, e inicialmente se fazer bem livre, tanto que a primeira aula eu utilizei de narrativas mitológicas gregas, para falar de alguns aspectos do ser, o que foi bem interessante. Aí depois vieram outras aulas até eu delimitar que não, vou falar disso aqui, né, vou falar dessas temáticas, pensamento africano, literatura brasileira, que já me toque acompanhando estudos recentes, eu percebi que tem muita gente em vários lugares que ainda precisa de um aprofundamento dentro dessas perspectivas, certo? Tem muita gente fazendo, tem muita gente boa fazendo, só que cada vez mais pessoas precisam também de acessar. São menos de 70%, aliás, são 70% dos municípios brasileiros que ainda não se adequaram à Lei 10.629, isso é muita coisa, né? Então, nem todo lugar vai ter lá uma disciplina de cultura afro-brasileira indígena, a gente passa por um avanço conservador muito grande, que, querendo ou não, acaba por deixar esses temas de fora. E bom, nós somos um país afrodiaspórico, né? Nós temos uma presença africana muito forte, e tem muita sabedoria que a gente poderia agregar na vida também, que é essa, e aí eu já vou falar da proposta do grupo de aulas abertas que vocês estão inseridos. Acredito que todo mundo que está aqui na aula é um grupo que é silencioso, tanto que daqui a pouco eu vou silenciar as mensagens ali também, para a gente divulgar as aulas. Se alguém quiser fazer um intercâmbio, pode fazer ali no Instagram, pode me chamar no privado do próprio WhatsApp, mas ali para a gente
essas aulas abertas e o grupo aprende a pensar os conteúdos, mas tá, como é que eu efetivo uma prática, certo? Para isso, não só para educadores, para qualquer pessoa, qualquer estudante, qualquer pessoa que quer pegar essa cosmovisão, que ela é diferente da ocidental moderna, e aplicar no seu cotidiano. Esse é um movimento que a gente vai fazer aqui um pouquinho na aula também. Vou falar só da parte técnica dos adincas. Vou falar do significado de alguns, uma pequena seleção que eu fiz, né? São muitos, né? E a gente vê tá, como os até enxergavam isso e como eu posso aplicar no meu cotidiano. Né? O Fanon dizia que não adiantava nada eu saber do que acontecia na África do século XII se eu não utilizar esse saber para transformar, né, a minha realidade, a minha sociedade atual. Então, é pegar esse saber e pensar, tá, será que isso altera alguma coisa na minha cosmovisão? Será que isso agrega alguma coisa? Mais uma pessoa chegando? Será que isso altera alguma coisa dentro da minha perspectiva? E aí, vamos então iniciar nossa aula. E para quem não me conhece, para quem não estava no grupo, eu sempre inicio com uma frase ou com uma historinha, para a gente colocar a nossa mente no centro mesmo, de um pensamento um pouquinho mais elevado, mais concentrado. E algumas histórias chegam até nós, através da oralidade, sobretudo. A oralidade tem uma importância muito grande para muitas culturas africanas e para nós, né, aqui na diáspora, essa oralidade é o que ajuda na manutenção de uma cultura. E eu vou contar uma historinha para a gente refletir a partir dela e fazer esse movimento, certo? Eu não sei se alguém aqui tem afinidade com as narrativas dos orixás, com a cultura iorubana, mas conta-se que muito tempo atrás, Xangô, né, um grande rei do Império de Oió, ele estava angustiado. Ele estava. Antônio levantou a mão. Antônio, se você quiser falar alguma coisinha, pode mandar aí no chat. Agora eu não consigo responder todo mundo, mas no final eu vou ler um por um. Tá bom? Se tiver dificuldade em escrever, lá no final você levanta a mãozinha e você pode falar. O cabecilê. Jocilene mandou aí. E é isso, pessoal. Ao longo da aula, vocês podem mandar comentários e perguntas aqui no chat. Se for algo que dá para responder de bate-pronto, rápido, massa, eu vou responder. Se for algo mais elaborado, eu vou olhar tudo e vou responder no final. Então, não se acanhe não, pode ir mandando aí. Então, ele estava acanhado, ele estava muito angustiado, certo? Porque toda vez que ele ia comer a sua comida favorita, toda vez que ele dava um banquete, vinha Exu e fazia uma perturbação danada. Queria comer primeiro que todo mundo, virava, as comidas vinham gamelas, né, aquelas grandes formas assim, de madeira ou de barro, e ele revirava as gamelas, ele estava angustiado e de repente chegam os ibejes. Quem são os ibejes? Né? Aquelas criancinhas gêmeas dentro da tradição iorubá. Ibeje, né, eles chegam, um irmãozinho, uma irmãzinha, chega, meu pai, o que você está sentindo? Por que você está assim? E ele explica a situação toda. Né? Olha, eu estou angustiado, já tem tempo que eu não faço nenhuma festa, nenhum banquete. Eu gosto de fazer isso, só que toda vez Exu vem e faz uma bagunça. E eles falaram, olha, nós temos uma saída, nós temos uma solução. E ele ficou incrédulo, né? Com duas criancinhas pequenas, né? Iam dar conta de Exu, se esse ser tão forte, tão astuto. Eles falaram, não, olha, faz o seguinte, a gente manda fazer um tamborzinho bem pequeno, que se adeque ao nosso tamanho, esconda lá no canto da sala. No dia, você vai mandar fazer um grande banquete, você nos chama, certo? E aí, ele vai dizer o seguinte, tá bom, mandou fazer o tamborzinho do tamanho de beijo, do tamanho das criancinhas gêmeas, e mandou guardar. E mandou convidar todo mundo para um grande banquete, mandou fazer sua comida favorita, sei lá, lá. E aí, no dia, como em todos os dias, né, vem quem de lá? O Exu, né, querendo fazer aquele estardalhaço, e Xangô olhando para um lado, olhando para o outro, meu Deus, cadê aquelas crianças que me falaram que tinham uma saída? De repente, quando Exu entra também as crianças. E aí ele começa a querer dançar, ele começa a querer fazer barulho, e elas fazem indagação. Olha, Exu, nós temos uma proposta para você. E como assim vocês têm uma proposta para mim? Vocês crianças desse tamanhozinho, tão pequenas? Não, escuta e eu só decido
se o senhor consegue fazer ou não. Ele já sentiu provocado, né? Como assim? Vocês estão me provocando. Nós vamos tocar o tambor, nós vamos tocar aquele pequeno tambor e você vai ter que dançar no ritmo. Se por acaso você conseguir dançar no ritmo, beleza, você faz tudo que você quiser, você come tudo, etc. Se você não dançar no ritmo, você vai ter que se retirar, você vai ter que sair. E ele aceitou o desafio, Xangô de lá só olhando, né? Xangô só olhando, e o menininho começou a tocar. E à medida que ele ia tocando, Exu era um exímio bailarino. Ele ia dançando, ele ia se movimentando no ar, dando piruetas e aquilo tudo. De repente, o menino começa a cansar e as levadas da mão dele começam a ficar mais lentas. Quando ele cansa, quem vem de lá? A irmãzinha dele. E aí faz essa substituição, né? Então, os ibetes trocam de lugar. E ela começa a tocar mais rápido, tocar mais rápido. E Exu começa a dançar mais rápido, começa a transpirar e começa a ficar um pouco cansada, e quando ela estava se cansando, o irmãozinho dela que tinha descansado vem, faz a troca e toca mais rápido ainda, e de repente Exu cai desfalecido no chão. E aí eles chegam perto. Exu, e aí? Ele falou, não, é isso, vocês ganharam. Você não consegue dançar mais? Não, não consigo dançar mais, estou muito cansado. Vocês tocaram muito rápido e eu dancei no ritmo da música de vocês, mas eu desfaleci. E aí, eles falaram, bom, então você tem que cumprir com o combinado. De fato, eu tenho honra, então eu vou me retirar. Xangô levantou de lá e falou, não, Exu, você fica. Por ter aceitado o desafio e por ter honrado com sua palavra, a partir de hoje você vai ser o primeiro a ser saudado. Você vai ser o primeiro a ter sua comidinha reservada lá fora. E a partir disso é uma das explicações das várias que tem para Exu ser o primeiro a ser saudado, né? É o primeiro a ser reverenciado nos festejos de Candomblé no Brasil. E aqui também, certo? Nas minhas aulas eu busco sempre fazer essa reverência primeira a Exu. Eu sempre conto uma historinha que envolve Exu. Essa história, gente, ela chega até nós através da oralidade. Essa história, ela é mais uma que revela que, para vencer alguns desafios, a gente precisa de inventividade e a gente precisa de criatividade. Foi dessa mesma forma que os IBEJs, IBEJ é sincretizado aqui no Brasil também como São Cosme e São Damião, mas IBEJ é IBEJ, tá bom? São Cosme e Damião é São Cosme e Damião. Isso aí pode ser até ser tema de uma aula no futuro, né? E foi assim que eles venceram o Iku também. Iku é a morte. Eles também venceram com a mesma estratégia, tocando o tamborzinho, fazendo ele dançar. A alegria, a inventividade, a criatividade superam a morte. A alegria, a inventividade, a criatividade pode auxiliar você aí do outro lado a resolver um problema. Eu não sei qual o problema que você está passando, mas criatividade, inventividade, certo? Alegria, historicamente, o que a gente aprende com as nossas tradições africanas, superam a morte, superam os problemas. Então, essa aula, galera, é para a gente pensar outras versões da história. Até que os leões inventem suas próprias narrativas, os caçadores sempre serão os heróis das narrativas de caça. E é por isso que a gente vem aqui para os Adinkras, certo? Para buscar outras referências estéticas, outras referências de criatividade, outras referências filosóficas para pensar a nossa existência. Essa aula, gente, ela já foi uma palestra, eu já ministrei essa palestra em escolas. Isso é resultado de um pequeno processo de pesquisa que eu fiz para um certame filosófico da Escola de Filosofia, na qual sou membro voluntário. Participo de uma escola de filosofia que faz um estudo comparado de várias culturas, e lá eu tive a oportunidade de levar um pouco da cultura africana, especialmente da parte onde hoje é a civilização, onde é o país ali de Gana, né, que era anteriormente Império Axante, o Zacan, e a gente vai detalhar um pouco disso, né? Então, aqui, nesse trabalho, eu analisei o significado de algumas representações, de alguns adinkras, certo? Pegando inspirações
no que seria o sagrado, no que seria o divino para eles. Hoje, na nossa aula, eu vou abranger. Peguei adinkras diversos que eu acho que combinam com essa movimentação histórica que nós vamos falar. Para pensar um pouquinho o continente africano, eu utilizo de algumas bases, e eu vou mostrar aqui para vocês a partir de um pequeno fluxograma, ou mapa mental, como queiram chamar. Todos estão vendo aí, gente? Sinaliza para mim que eu mudei aqui a apresentação. Sim, estamos vendo. Continente africano, e aí eu parto de 3 pressupostos básicos. Primeiro, o berço da humanidade. Origem da espécie humana, nós temos nome e endereço, tá, gente? A humanidade, ela vem do continente africano. Os hominídeos mais antigos são do continente africano. Então, é de lá que dá essa expansão da espécie humana para os outros locais do mundo. Então, a nossa ancestralidade macro é africana. Hoje está na moda, né, fazer aqueles testes de ancestralidade, veio muito da pandemia, tem uma empresa que invadiu o mercado brasileiro aí, vários blogueirinhos começaram a fazer, a galera se identifica, né, eu tenho 80% de tal lugar, 20% de tal lugar, mas a nossa ancestralidade macro é africana, não tem como negar. E esses fluxos migratórios, eles já levavam culturas, tá, gente? Essa ideia de que a antiguidade, ela tem pouco desenvolvimento, certo? Ela é uma narrativa colonial, certo? Ela nasceu a partir de algumas estratégias de dominação que perpassam pelo campo intelectual, certo? Claro, não é a tecnologia digital que temos hoje, mas eram outras tecnologias, que alguns chamam de tecnologias ancestrais. Mas a gente chega lá. O outro grande pilar que eu utilizo é a ideia de berço da civilização. Se é berço da civilização, consequentemente é da tecnologia, da sociedade, certo? E do mundo material como um todo, só que não pela lógica que nós enxergamos hoje, certo? E aí, se a gente for olhar, por exemplo, o Egito, nós já vamos ver uma, uma perspectiva tecnológica super profunda. Se nós formos olhar a forma como eles se estruturavam, né, nada disso aqui é separado, tá, gente? Eu faço isso aqui dentro de uma perspectiva de interligação, que é o que o pensamento ocidental moderno faz ao contrário, que é de separar, colocar cada coisa na sua caixinha. Espiritualidade, tecnologia, sociedade, economia, estava tudo interligado, certo? Se a gente for olhar para os tempos iniciáticos do Antigo Egito, o sujeito tinha saber um pouco de várias matérias. E isso tudo era interligado com o mundo espiritual que viria posteriormente, certo? E, por fim, mas não menos importante, o berço da cultura no sentido de ter orientações para o ser, para o pensar e para o fazer. Né? A ideia de ancestralidade, a ideia de comunidade e as próprias formas de organização. Se a gente pegar o estudo do grande Sheikh Anta Diop, né? Quem não conhece aqui, eu recomendo demais. Para mim, é um dos maiores intelectuais do século XX. Ele vai falar do continente africano pré-colonial, ele vai falar de uma unidade cultural da África negra ou da África subsaariana. Ele não está dizendo que é a mesma coisa, até porque cada pequeno território vai ter sua peculiaridade, mas ele está dizendo que existe um fio condutor que pega todas as culturas, certo? Então, no Unidade Cultural da África Negra, ou da África Negra ou subsaariana, ele vai falar muito da ideia de patriarcado e matrilinearidade. Ele vai, ele vai mostrar como sociedades africanas que eram matriarcais e matrilineares tinham um grau de sofisticação, de entendimento do ser, né, muito elevado, combatendo o pensamento europeu da época, certo? Que só colocava essa África que era subsaariana enquanto atrasados. Ele vai falar ali de formas de organização que só puderam existir porque essa galera desenvolveu a agricultura antes, certo? Que é diferente da galera lá de cima da Europa que passou muito tempo sendo caçador, coletor. O modus operandi da guerra que o ocidental tem vem da antiguidade ocidental, né? Então, eu vou ancorado nesses 3 pilares. E aqui, né, voltando para
a nossa apresentação. Por que que não chega, né, para a gente, como muita gente respondeu lá no Instagram, né, muita gente não sabia a origem dos adinkras, muita gente não sabia que o Sankofa do Portão era uma adinkra, por conta de um projeto colonial moderno. E aqui eu peço paciência daquelas pessoas que já estão um pouco mais mergulhadas nesse tipo de debate, né? Tem pessoas aqui de diversas formações. Tem muito educador, mas tem gente do design, tem gente que está começando agora o seu processo formativo, enfim, muitas áreas. Esse tipo de fala aqui, ela é mais introdutória, é mais básica, mas é necessário para algumas pessoas. Então, quem está mais adiantado no serviço, tem um pouquinho de paciência para a gente acolher todo mundo. Então, por conta de um projeto colonial moderno, agenciado no século XVI, e se você pega documentos de antes do século XVI, você vai ver vários relatos de viajantes, inclusive europeus, maravilhosos, falando das riquezas das cidades, falando da complexidade da cultura. Só que se você começa a analisar os registros do século XVI para cá, a gente já começa a ver uma mudança na narrativa. A mudança de narrativa é muito importante, eu bato sempre nessa tecla, porque é esse discurso, né, que vai legitimar também o poder. Né? O discurso tem muito poder. Então, esse projeto colonial moderno, ele vem sobre o continente africano com essa perspectiva. Eles ainda não dominam todo o continente, mas onde eles conseguem atingir, eles levam esse processo. E para nós aqui sobre o colonialismo, né? Tecnicamente, né, quando a gente se torna independente, né, 7 de setembro de 1822, a gente sabe que esse processo não é bonitinho, né, não é só marcadinho ali na data, a gente vai consolidar a independência lá em 2 de julho de 1823, na Batalha do Pirajá, quando a gente expulsa as últimas esquadras portuguesas do Brasil, né, com esse movimento muito forte, que é muito, a gente que é baiano, a gente sempre lembra, né, só que a gente ainda vai passar muitos anos buscando essa chancela de independência. E a estrutura, e aí veja bem, a estrutura do pensamento, ela já está consolidada. E aí é onde eu entro o colonialismo mental, certo? Porque mesmo a estrutura sendo independente, certo? A mentalidade desse sujeito, sobretudo de quem está aqui no poder, ele ainda está na mesma mentalidade. Por mais que tenham as lutas, certo? Abolicionistas que algumas pessoas agregam, ele ainda está nessa perspectiva de dominação. Se a gente pega a República, em 1889, a perspectiva de governo muda, mas a mentalidade ainda é a mesma. E a gente vai ver, ao longo das décadas, várias e várias leis que vão apenas consolidar essa manutenção de poder. E nós estamos nessa luta de tentar repensar essa estrutura colonial, esse colonialismo mental da gente. E no século XX, sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter grandes movimentos, tanto aqui na América quanto no continente africano, de recuperação, certo? Com esse Ocidente enfraquecido pós-Segunda Guerra, começam as lutas por emancipação no grande continente. Começa esse processo de recuperação da história nacional de cada território. E aí a gente vai ver o panafricanismo aqui para a gente, na América, esse movimento de pensar a África enquanto referência, lembrando que diáspora é diferente de África. O Stuart Hall vai dizer naquele ensaio dele da diáspora, né, que na diáspora os sujeitos eles buscam o imaginário do seu território de origem para tentar ter uma identidade, certo, que seja, ou que pelo menos busque ser, mais próxima de si e não daquele ideal europeu. Stuart Hall, ele é jamaicano, e fala do jamaicano que vai para a Inglaterra, por exemplo. Mas isso se aplica para a gente aqui. Fanon, ele fala da ciência dele. Eu posso escrever aqui depois, Vitor, mas o Stuart Hall tem um livro chamado Da Diáspora, que tem vários ensaios dentro desse livro, e dentro desse livro tem o ensaio específico da diáspora. E o Fanon aqui, quando eu cito Fanon, estou buscando muito o livro Pele Negra, Máscaras Brancas,
certo? Não sei se respondi sua pergunta aí. Beleza. Então, é esse movimento, certo? E aí, nós vamos ver o pan-africanismo, a ideia de negritude, né? A gente vai ver um pouco do Aimé Césaire aqui na América fazendo um discurso contra o colonialismo, ele é ali do mesmo território de Fanon, foi mestre de Fanon. Na África nós vamos ver alguns intelectuais também dentro desse movimento de negritude, que aí países de colonização francesa, então negritude vai estar escrito negritude, e aí que é um movimento de recuperação histórica e de reivindicação das categorias culturais africanas, certo? E essa ideia de unidade cultural para o movimento emancipatório. Claro, vão ter países que vão estar atrelados, né, de certa forma, ao que seria o bloco ocidental, alguns países que seriam atrelados ali, estariam atrelados ao bloco soviético, e alguns países que não queriam nenhuma dessas duas epistemologias, nenhuma dessas duas saídas civilizatórias. Por quê? Eles acreditavam que, olha, independente se é bloco ocidental, se é o bloco capitalista, se é o bloco soviético, são perspectivas ocidentais, ainda são criadas pelo Ocidente. Temos que ter uma perspectiva nossa. E a gente vai ver os movimentos aí nacionalistas e, claro, mas aí também os movimentos revolucionários, alguns países tendo que pegar em armas. A partir disso, existe uma leva de intelectuais buscando essa recuperação desse passado, que sempre esteve ali, sempre esteve presente de alguma forma. E aqui nós vamos aos adinkras. Aí eu preciso perguntar à galera que está aqui online. Quem aqui nunca tinha ouvido falar dos adinkras? Tem alguém que nunca tinha ouvido falar dos adinkras? Começou a ver ali pelo perfil? Então, todos já sabiam, já viu alguma coisa dos adinkras, né? O Fanuela aí, certo? Vocês conseguem descrever aqui no chat qual o contato de vocês? Onde foi a primeira vez que vocês viram os adinkras? Se vocês já alguma coisa, conheço, Nara tem um livro, eu acho que é esse livro aqui, né, Nara, que você está se referindo? Perfeito, né? E tem uma série de materiais aí, tem um livro que eu vou mostrar aqui para vocês, tem umas imagens interessantes. Então, beleza. Deixa eu permitir. Então, nós temos aqui, né, ideogramas, anda também pela internet, né, vendo símbolos. Beleza. Então, símbolos de origem Akan, né, povo que viveu no norte da África, atual Costa do Marfim, imprime muita história e muito significado. Celebração do Kwanzaa em 2018, ó, bacana, assim. Nos grupos do Facebook, Instagram, já tinha visto umas falando sobre, beleza. Bacana, gente. Então é isso. Aqui nós temos alguns, né? Então, os adinkras, gente, eu sempre trago esses símbolos porque o ser humano é simbólico por natureza. E a comunicação simbólica humana da antiguidade ela é muito importante. Vamos olhar para tecidos africanos, interessantíssimo. Então, vamos olhar essa perspectiva simbólica do ser humano. Desde o Egito, por exemplo, essa comunicação simbólica, ela era atemporal. O que isso quer dizer? Diferente dos tempos que nós vivemos hoje, da hipermodernidade do século XXI, como diria o Eugênio Lipovetsky, eles pensavam para o tempo futuro. Mas não é só o tempo futuro na perspectiva terrena, é o tempo futuro dentro da perspectiva até de outras vidas. A palavra adinkra, o K significa alma. Esse din aí é separar ou despedir. Se despedir do Kra. E aí vai se tornar palavra do adeus. Há registros, né, os estudos da Elisa Lacan, que é uma das organizadoras desse livro, e aí que quem nunca viu esse livro, eu recomendo que compre, que é interessantíssimo, certo? A dica, a organização da Elisa Lacan Nascimento e do Luiz Carlos Gá, certo? Tem presença adíncula do século XVI. Só que uma reestruturação desses adíncras vai acontecer no século XIX.
No século 1818, galera, iníciozinho do século XIX, vai ter uma grande guerra entre os Ashanti, que era outro grande império norte-africano, e o povo Akan, certo? Dois reis, certo? Kofi Adinta, que ele é atrelado ao conhecimento sistematizado dessas gravuras, dessas pinturas, desses símbolos, certo? E o rei Osei Bansu, que era do Império Axante. Os Axante, eles tinham um símbolo, que era a banqueta sagrada do rei. Opa, minha música caiu aqui, não se assustem com barulho. Deixa eu acertar aqui. Acho que todos vocês estão me vendo. Que era a banqueta sagrada do rei. E ele ficou sabendo que Kofi Adinta teria feito uma cópia dessa banqueta. E não só por isso, mas por interesses geopolíticos, né, faz o processo de expansão do território, certo? Então, em 1818 vai ter essa grande guerra, e isso vai fazer com que os Ashanti dominem os Akan, faz com que Osei Bonsu domine não só o território, mas as tecnologias, e a gente vai ver sendo empregado em larga escala os adincras nos tecidos, nas pinturas, certo? E aqui eu quero mostrar para vocês como que é feito tradicionalmente a pintura dos adincras. Tem um livro muito interessante. Vamos ver se vai chegar aí. Foi. Estão conseguindo ver? Mudei a tela. Beleza, beleza. Ele é entalhado na madeira, certo? Lembra muito a nossa xilogravura. Não sei se alguém já teve contato com xilogravura. E olha só, esse aqui é o tecido. E essa aqui é a tinta. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Beleza. Vamos lá. Olha aí. A tinta, né? Extraída de uma maneira natural. E aqui vocês já estão observando as formas, né? Aqui está alguns símbolos que só que eu vou mostrar para vocês mais tarde, os símbolos individualmente, certo? Aqui vocês estão vendo alguns entalhados em madeira, certo? Tem eles também em metais preciosos, tá, galera? Essa técnica de metalurgia. Há um tempo atrás, até 2022, tinha uma exposição no Museu de Arte Moderna da Bahia e tinham até pesos para balança, aquelas balanças antigas, no formato dos adincas. Então, lá desse território da Costa do Ouro, certo? Então, olha só, brincos, adornos em geral. Então, aqui só para a gente ter uma noção desse repertório, certo? E dando seguimento aqui à nossa apresentação. Esse é o primeiro, mais conhecido no Brasil, que é o sankofa. O sankofa é esse pássaro que voa para frente, olhando para trás. Eu gosto muito de utilizar o sankofa para começar a falar dos adincas, porque ele faz uma movimentação que eu, enquanto historiador, gosto muito, que é esse movimento de olhar para trás, aprendendo com o passado, mas gestando o futuro. Esse aqui é mais estilizado, né? Vocês estão vendo, ele carrega um ovinho aqui, que é essa ideia de nova geração. Isso é interessantíssimo para falar de ancestralidade, tá, pessoal? Por que para falar de ancestralidade? Porque ancestralidade, se a gente for olhar, por exemplo, a cultura iorubá, eles partem de três premissas. A premissa do passado, a premissa do agora e a premissa do que está por vir. O passado já é mais claro para a gente, né? É aquele que veio antes. Ancestralidade é aquele que veio antes. Mas se a gente for pegar o povo Fon, por exemplo,
da cultura urubá, até hoje, eles têm uma noção de família que é muito, muito bonita, muito interessante, a noção de prosperidade para eles é uma coisa muito interessante. O povo Fon, ele vai dizer, olha, é quem veio antes, é quem está agora, porque você carrega os genes de quem veio antes e você pode estar coexistindo com quem veio antes, com seu pai, com sua mãe, com seu avô. Você carrega toda essa memória, ou seja, vai ser ensinada a você toda essa memória, e quem está por vir, quem está sendo gestado agora, nesse momento, também carrega um mapa genético de ancestralidade e carregará, certo? A ancestralidade de sua família, do seu grupo, do seu clã. Então, o Sankofa, ele traz só isso. Não é só um pássaro, não é só essa frase, que é outra coisa que o Zakan tinha. Uma parte da comunicação do Zakan. Essa referência eu vou trazer para vocês, está no livro do Apiá, que é Na Casa de Meu Pai. Ele vai fazer uma viagem sobre as filosofias africanas. Deixa eu até pegar a referência completa aqui. Eu olhei na estante. Anthony Apiá, né, que é o livro Na Casa de Meu Pai. A gente encontra ele muito na Amazon para comprar. Ele vai falar um pouco dessas filosofias e ele vai dizer que, olha, às vezes, a palavra, que inclusive é um provérbio africano, né, uma pequena palavra já é o suficiente para um sábio. Aqui no Brasil a gente conhece o ditado, né, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas a ideia é que, olha, condensando todo um esquema de saber em um símbolo, você consegue ensinar muita coisa para uma pessoa. Condensando um grande saber em um símbolo, você consegue ensinar muita coisa para a pessoa. Cada símbolo carrega uma frase, carrega um provérbio. Isso ensina muita coisa. E aí vamos parar para analisar a nossa sociedade ruidosa, contemporânea que nós temos. Primeiro, será que a gente para ouvir o outro verdadeiramente? Segundo, será que os nossos símbolos têm significados atemporais ou eles são cada vez mais efêmeros? E terceiro, né, nossa comunicação, será que ela é clara? Será que ela é profunda? Certo? E isso ô Celine, deixa eu só te falar assim, não é que vende muito, eu não sei se vende muito, mas é fácil de encontrar na Amazon, que é o Na Casa de Meu Pai, do Kwame Anthony Appiah. Eu vou colocar aqui a referência para vocês, porque nessa obra, o Appiah, ele faz uma viagem por várias filosofias africanas, certo? Então, é esse o processo. Então, o Sankofa deu para entender, né, galera? É muito mais que aquela frasezinha, né? Voltar ao passado e tomar o que é teu, voltar ao passado, ou voltar e aprender com o passado, certo? Ele condensa toda uma arquitetura de manutenção de ancestralidade. E isso vai servir para os outros também, certo? Então, Sankofa, se o Erefiel ou Sankofa Akendi. Nunca é tarde para voltar e aprender com o passado. Em outras traduções eu achei, assim, nunca é tarde para voltar e tomar o que é teu. Mas é a mesma perspectiva, vocês conseguem compreender? E aqui eu vou trazer mais um, certo? Sempre dessa perspectiva. Vou trazer o Adinkra, mas para a gente refletir aqui junto, o que isso vai significar para a minha vida, certo? Esse aqui é a ideia de espiritualidade, né? Cria do Senhor Supremo, dependendo dele, não de mim mesma, minha luz é o reflexo dele. A ideia de espiritualidade que a cultura ocidental, e veja que eu não estou falando de religião no sentido fechado, certo? Estou falando de espiritualidade no sentido mais amplo, mas o pensamento ocidental moderno, ele criou uma arquitetura para a sua religião, a matriz cristã, que é uma religião que ela inicialmente é punitiva, certo? Beleza, Vitor, eu vou fazer isso, tem alguns artigos que eu peguei, vou ver se eu consigo mandar lá. Tem uma dissertação muito boa, que não é da área da história, é da área do design, inclusive, mas que eu achei fenomenal, certo? Muita gente do design, da arquitetura, estudando isso aqui, né? Mas vamos lá. Filha do céu, né, criada do ser supremo, cria do ser supremo, dependente dele, não de mim mesmo. A minha luz é o reflexo dele. Uma ideia de espiritualidade pautada numa ideia solar,
uma ideia que a gente vai ver, por exemplo, os egípcios fazendo, uma ideia de uma espiritualidade que vem de uma dependência no sentido de existência, de uma conexão, que não é uma conexão esvaziada ou por medo, por uma ideia de punição, mas uma espiritualidade que está no cotidiano. Trazendo de novo a cultura iorubá, né, eles têm uma ideia de que o verbo divino se expressa através da natureza. O que significa dizer que o verbo divino se expressa através da natureza, Rodrigo? Vamos olhar um pouquinho para as religiões de matriz africana, o candomblé, por exemplo. Não se faz candomblé sem folha, sem água, sem uma lei, sem um território. Os orixás têm suas manifestações na natureza. Pensando nessa unidade cultural da África Negra, vamos pegar lá embaixo, na cultura banto, o culto que chega para nós é o culto à Inquice. O que é Inquice na natureza também manifestada? A natureza no plano manifestado, que é o que a gente consegue ver, é a existência divina, é o verbo divino. O que você faz quando você vai para a cachoeira? Você escuta Deus, porque você se silencia os ruídos que o mundo vai criando. Então, esse Adinka traz essa perspectiva. Um símbolo, gente, quando bem canalizado, quando você olha ele profundamente, ele te lembra todos esses significados. Só precisa de um pouquinho de sensibilidade para ver. Eu tenho pendurado ali na minha casa um sankofa e eu tenho um aiá. Eu acho que eu coloquei o aiá aqui também nesse material. Quando você olha para esse símbolo bem canalizado, ele traz uma série de significados. Olha só, um desenho. Eu posso falar também, Michael, posso falar, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. Certo. Bom, então até aqui está ficando claro, gente, a perspectiva. Qualquer dúvida é só vocês irem mandando aqui. Vamos ao próximo. Cadê? Odoniera Fikawan. O amor ilumina seu próprio caminho. Nunca se perde ao voltar para casa, símbolo do amor, da devoção e da felicidade. O amor ilumina seu próprio caminho e nunca se perde ao voltar para casa. Essa ideia aqui, certinho, já. Essa ideia aqui também é uma outra perspectiva que eu trago para a gente pensar. E aqui vão me dizendo se vocês já tinham observado esses adinkas, tá, galera? Antes para eu ver. Olha só que bacana, Serene, né? Aqui a gente vai trazer uma ideia. Esse Adintra também, eu vi um portão com algo similar, certo? É uma perspectiva de amor um pouco diferente, certo? Também nessa perspectiva que transcende o tempo, o amor na perspectiva temporal, é que você vai pensar, certo? Que tudo que você canaliza, tudo que você produz aqui, você busca um resultado para o mundo que é um mundo numa perspectiva espiritual. E aqui, mais uma vez, não estou falando de religião, certo? Aqui a gente está falando de uma perspectiva de tempo que é diferente da perspectiva linear contemporânea que a gente vive. Esse tempo taxado, marcado pelo relógio, pelas demandas. O Byung-Chul Han, né, o germano-coreano lá, vai falar de sociedade do cansaço. Né? A gente está aqui, parece que o tempo que a gente teria para nos reconectar, a gente vai lá e coloca o celular na tomada, e a gente está reconectando a máquina, mas o humano não está sendo reconectado, não está sendo reenergizado. Então, aqui é uma mão dessa perspectiva, certo? Um amor que transcende linhas do tempo, que é um tempo cíclico, que é um tempo que também vai ser perpetuado pelo Zakan. Porque se a ancestralidade é quem veio antes, quem está agora e quem está sendo gestado, o tempo também pode ser observado por dentro dessa matriz, certo? É esse tempo. Mais um Adinkra, esse aqui é interessantíssimo também, porque ele é uma mistura de dois Adinkras, né? Símbolo da transformação da vida, esse símbolo combina dois Adinkras separados. A estrela da manhã, que é esse aqui do meio, que significa um novo começo para o dia. Essa estrela aparece dentro de uma roda, a qual representa um movimento independente. Assim, o símbolo fala da dialética, da dinâmica da vida entre a influência dos fenômenos da natureza os fabricados ou provocados pelo ser humano entre o destino e o livre-arbítrio. E aqui é sensível, vamos pensar. Mais uma vez pegando cultura urubá.
E aí, não sei se tem gente de terreiro aqui, mas quem é acostumado a todo início do ano jogar um oráculo, né? Tem vários oráculos dentro da perspectiva africana, tem um oráculo que chega até nós, que é o oráculo de Orunmila Ifá, o famoso jogo de búzios, né? Que é uma iniciação dentro do culto tradicional iorubá. E aí é onde você vê que tem uma conexão entre espírito, natureza e ser humano. Tem muita coisa que depende da sua conduta, única e exclusivamente. Tem outras coisas que vêm através da observação da natureza, através da observação do próprio movimento de sua vida. Tem algumas culturas que vai encontrar nos seus mais velhos grandes conselheiros. E aí não vai precisar de um psicólogo, por exemplo, né? Não vai precisar de um terapeuta, porque esse próprio sábio, e aqui não interpretem mal minha fala, não estou dizendo que não é possível que se faça isso, eu estou dizendo que, para algumas culturas, você vai ver no seu grande sábio, né, que o termo francês, inclusive, ficou sendo chamado de griot, mas tem outro nome que eu não estou me recordando agora, né? Griot é o grande sábio de uma comunidade, né? O mais velho, aquele que tem a importância não só intelectual, da dominação, do domínio da oralidade, da sabedoria daquele povo, mas também jurídico, né, de resolver problemas, justamente por conta de sua sabedoria. Então, ele sabe interpretar essa roda da vida, coisa que a gente vai deixando de fazer. A gente vai deixando de fazer uma observação plena do nosso eu, uma observação plena do que está em volta, a partir do momento que a gente está com muito ruído à nossa volta. Nesse mundo de rede social, nesse mundo de muita demanda, desse processo capitalista que é violentíssimo em cima das pessoas, certo? Qual o tempo que nós temos para observar a roda da nossa vida? Suas escolhas verdadeiramente. Ou às vezes a gente não está passando a semana sem observar essa natureza humana. É um convite que eu faço para vocês aqui, né? Observar o seu posicionamento individual, que é você, essa estrela, dentro dessa roda da vida, né? Que é algo que a gente, de fato, não é convidado a refletir com frequência, não, gente. A vida, se a gente não tomar cuidado, ela nos arrebata, assim, ela nos leva, e a gente nem sabe o que a gente escolheu de fato, o que é livre-arbítrio, o que é uma demanda externa, certo? Me responda aqui que se você para fazer frequentemente esse tipo de reflexão, porque, de fato, é complicado. Esse é outro aqui potente demais, que é o Okoben, né, o clarim da resistência. O Sandokoben é um grito de batalha, símbolo de chamada às armas ou à ação coletiva, à prontidão e ao voluntariado, né? Esse daqui, esse de baixo já é o mais estilizado, né? Já é um traço mais fino. Esse aqui remete mais ao chifre que era utilizado como corneta mesmo, em várias sociedades. E não só. Sim, sim. Deixa eu. Só uma pausa. Eu vou honrar aqui quem escreveu. É sempre muito corrido, às vezes não dá, nos dá dicas e pouco tempo. É sempre muito corrido, às vezes não dá tempo de observar o céu, por exemplo. Sim, sim. Jackson, desativar aqui. Ô, Jackson, eu acabei fechando seu microfone. Não sei se você queria comentar algo. Se você quiser comentar, é só abrir de novo. Não sabe se era sem querer. Qualquer coisa, levanta a mãozinha aí que eu abro o microfone. Então, Ah, beleza. Era um trompete ou algo de sinalização sonora. Até pouco tempo atrás, se a gente for pensar século XIX, muitos comandos de guerra eram feitos com trompete ali, né? E aqui é um chamado à resistência, um chamado ao grito de batalha, um símbolo, né? Chamado às armas ou à ação coletiva, à prontidão e ao voluntariado, que é o que a gente precisa hoje do ponto de vista de resistência a esse mundo que está aí, certo? Que foi o que nossos antepassados fizeram também, certo? Uma atitude de colaboração mútua e de ajuda mútua frente a determinadas opressões. Hoje,
Lá no interior da Bahia, a gente tem um ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma ideia bem egoísta, né? De, olha, tá pouco aqui, então deixa eu me virar, os outros que se lasquem. Mas a gente precisa recuperar perspectivas coletivas. Quando eu digo perspectivas coletivas, não é dentro da perspectiva ocidental, certo? É contemporânea, não. É perspectivas coletivas dentro do que nós já temos. Às vezes o que nós precisamos é olhar para dentro. E nós já temos uma cultura riquíssima, ancestral, afro-indígena, que nos ensina muito mais do que muitas outras teorias. Às vezes eu fiz um comentário, uma postagem de outro professor, e veio alguém me rebater sobre epistemologia, né? Veio citar autores europeus e falando como se essa epistemologia desses autores fosse mais sofisticada do que o pensamento, sei lá, de um xamã Yanomami, por exemplo, ou de um, um sacerdote de alguma religião de matriz africana que aprendeu através da oralidade. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que sim, temos todo um respaldo acadêmico, intelectual, ocidental, que a gente pode e deve ler, mas, por que não aprender com outras matrizes para ver se a gente encontra uma saída civilizatória um pouquinho mais decente? Né? Porque tudo aí desemboca no capital. Sim, diz muito o termo Ubuntu. Samuel cantou uma pedra aí que eu tenho uma aula pronta sobre o Ubuntu que eu acho que vai ser a próxima aqui do nosso grupo de estudo. Fala um pouco da cultura Banto, né, que é ali onde hoje é basicamente Angola, Congo, República Democrática do Congo, fala de como ele cai ali para o sul do continente africano e trabalha o conceito de Ubuntu. Inclusive tem autores africanos que se questionam, né, será que a gente está aplicando Ubuntu? Tem essa crítica também dentro do próprio pensamento africano. É massa. Então o Coben está aí, para a gente pensar, certo? Esse também eu adoro, que é muito convite para autorresponsabilidade. Pedras no terreno de casa. Se o seu pé for cortado por pedrinhas, é provável que essas pedras sejam do terreno de sua casa própria. Eu estou fazendo uma série lá no Instagram sobre os agincas. Acho que esse aqui também já foi para vídeo, certo? É a ideia de você olhar primeiro para você, antes de criticar o outro, antes de causar uma contenda dentro da sua família, ver até que ponto você não está contribuindo ali um pouquinho para um cotidiano agitado, para um cotidiano onde tem ali muita gente em conflito. O que você pode fazer para apaziguar esse conflito? É um símbolo muito interessante. E aqui a gente pensar a ideia sociopolítica mesmo, né? Às vezes a gente quer muita mudança do outro, mas essa mudança, como é que ela está partindo de mim? O que eu estou articulando com os meus para arquitetar essa mudança? É algo para se pensar também, certo? É a sociopolítica do Fiemosia, ou Fiemosia. Então, perceba, é um símbolo que traz um provérbio, mas que a gente arquiteta toda uma estrutura sociopolítica, certo? Então, eu vou para mais um, tá? Deixa eu só receber aqui, tem mais gente pedindo para entrar. E esse aqui, esse é interessantíssimo. Ai, ai, samambaia. Esse samambaia é um grifo meu, tá, gente? Porque eu acho que ele parece uma folha de samambaia. Que significa, eu não tenho medo de você. Símbolo da resistência, do desafio às dificuldades, da força física, da perseverança, da independência e da competência. Tempo atrás, eu tive uma conversa com o professor Fabrício Coppola. Não sei se você conhece, vale a pena conhecer o professor Fabrício Coppola. Ele tem uma escola, um projeto de educação chamado Choque Educação, e tem alguns cursos, etc. Ele é do Benin, mas ele fez um mestrado e doutorado dele aqui no Brasil. A tese de doutorado dele foi sobre a falência da educação, ou algo assim, que trata de falar de como o sistema educacional, de maneira geral, está errando, né? E ele fez isso a partir de um olhar muito particular dele. Ele viu que aqui no Brasil, por ele ser africano, muitas pessoas perguntavam algumas coisas muito bobas, né? Muito estereotipadas sobre o continente. Né? Me lembra muito a Chimamanda Adichie, né? Falando também de quando ela foi para os Estados Unidos. O pessoal uma visão muito reduzida do continente, que sim, tem lá as comunidades que ainda são mais tradicionais, mas também tem cidades enormes, tem cidades que fazem a manutenção da sua cultura como era, com base na sua ancestralidade,
tem cidade que já passa por um processo civilizatório que é diferente, né? E aí, ele fala da trajetória dele aqui no Brasil, né? Ele falando de um monte de coisa que ele passou, e essa ideia de resistência, ela não é uma ideia que vem com a perspectiva de ignorar os problemas e de passar por cima de tudo. Não é esse discurso meritocrático aí dos coaches de internet de hoje em dia, mas é uma ideia de resistência pautada que Ivanete, minha companheira linda, mandou o link aqui da Chove Educação para quem quiser seguir lá o trabalho do Popolo, de bastante um grande mestre. É uma ideia de resistência que vem a partir do apego à sua base. Como a sociedade que é individualista é a nossa, né? Na sociedade que ainda mantém alguma perspectiva tradicional, como algumas pessoas do Benin, no caso do Fabrício Coppola, alguns lugares de Gana, da Nigéria, eles vão pensar em uma base, né? Uma base familiar que auxilia esse sujeito a ele, pelo menos, lembrar que ele veio de uma estrutura e que ele está aqui para dar seguimento a essa linhagem e que ele vai agregar algo para as linhagens futuras. Eu estou fazendo assim que eu estou riscando, porque eu fico riscando. Um dia eu vou projetar aqui um negócio para vocês verem. E aí é interessante porque nos remete àquela ideia lá do início, né? O tempo que não é cíclico. E me remete a uma frase que está sendo utilizada bastante hoje em dia, que é a ideia do futuro é ancestral. Tem gente querendo criticar essa frase, achando que ela é brincante, não é. Tem um queijo muito grande. Essa ideia de que o futuro é ancestral quer dizer que você está reconhecendo, certo? Que você veio de uma determinada linhagem e você vai dar continuidade a ela, melhorando, aprimorando, agregando mais. Todos os que vieram agregar alguma coisa para que você existisse. Se você está aqui hoje, é porque você foi o futuro sonhado de alguém. Então, essa resistência é necessária. E o Quilombo não foi um movimento de aiá, certo? Talvez a sua família, não sei se vocês aqui passaram por um processo parecido com o meu, mas eu vim de uma família de classe bem baixa e houve um esforço coletivo para que eu acessasse a universidade. Né? Houve parte desse movimento aí de aiá, sem saber, né? Sem ter essa referência toda, mas aplicando na prática, porque a ideia de ancestralidade também não é, ela não é escrita, ela não é traduzida, ela vem e ela é passada, certo? Então, vamos lá. E aqui eu vou deixar essa brincadeira para vocês. Não vale colar no livro, eu sei que tem gente que tem um livro aí. O que vocês acham que significa esse primeiro aqui? Fala aí para mim, por favor. Coloque aí no chat. Esse primeiro aqui, tá parecendo o quê? Não precisa ser o significado todo da coisa, não. Celine, Celine lê meu pensamento, porque o próximo exemplo que eu vou dar, depois desse quadradinho que está na tela aí de vocês, é sobre o afrofuturismo. Lagartixa. Boa, Jacques. Achei massa. Dois crocodilos, Michael, dois lagartos se cruzando, calando caminhos. Cobra encruzilhada. Isso mesmo, galera. Mas vamos lá. Né? Deixa eu ver se mais alguém. Pô, quem colocou encruzilhada? Encruzilhada de lagartos. Então, beleza. Esse, que é o Funtumirico de Quirico, né? Ele são dois crocodilos, né? A gente pode ler como lagarto também, mas são dois répteis. Eles estão interconectados pelo estômago, certo? E ele quer dizer o seguinte: não adianta brigar se o alimento vai para o mesmo lugar. Ou seja, imagine que você está em uma coexistência com outra pessoa ou com um grupo. Tudo que vier de positivo para esse grupo, tudo que vier de positivo para essa existência, né, vai vir de um desses lados. Ou vai vir dessa boca, ou vai vir dessa boca. Imagina se esses dois aqui brigarem pelo alimento. O alimento pode fugir, certo? Eles podem se desconcentrar, eles podem brigar entre si. Então tem que ter um trabalho de cooperação.
que é algo que existe em comunidades tradicionais e que não existe na nossa comunidade urbana, capitalista, violentíssima. A gente está perdendo, perdendo. Tem o Carlos Adelantado, que é um filósofo, ele diz que os resquícios de humanidade estão nas comunidades tradicionais, nas pequenas cidades. Que é onde a gente encontra, por exemplo, aqui onde eu moro, na cidade de Médio Porto, mas tem disso. Se eu levo alguma coisa para onde eu trabalho, na vasilha, quem pegar a vasilha vai me devolver ela cheia. Vai botar uma comida, um negócio. Então, as vasilhas, elas circulam sempre cheias, elas são devolvidas sempre cheias. Lá onde eu morava, no Império da Bahia, era assim. Eu levava uma coisa para casa da minha tia só devolvia quando tinha alguma coisa para colocar. Né? Na sociedade, nas comunidades rurais, é um pouco parecido. Quem está no meio urbano talvez é um pouco carente disso, dessa coletividade genuína. Que não é essa coletividade pautada em muito texto, não, tá, gente? Não é pautada nada contra, mas para mim hoje não é mais o suficiente, né? Uma leitura somente a partir do marxismo. Para mim não cabe mais só isso, né? Vamos para o outro. Esse de baixo aqui. Esse aqui também é doido. O que vocês acham que é aí? Esse aqui parece um QR Code. Tem um aluno meu, esse é um QR Code, professor. Não é não, doido. Não tinha QR Code na época do Zacan, não. O que vocês acham que é esse segundo aí? Digita aqui no chat para mim. Busca, caminho, conhecimento, aprendizagem. Show de bola, Guadalupe. Mais alguém? Parece um grafismo indígena, Celine. O que mais? Dormiram? Arrisco não. Oi, Ajax. Mais alguém? Isso. Esse aqui, galera, é a ideia de aprendizagem, né? Aprender com o caminho. Ele vem trazer essa ideia de que, olha, não estamos sendo detentores aqui de nenhum saber. Estamos nesse processo de aprendizagem contínua e você aprende como? Aprendendo, em fazer, trocando ideia com as pessoas ali no Instagram. Aprendi, tem gente que pô, já está pesquisando isso aqui em outro nível, já está lá no mestrado, doutorado, trazendo isso aqui, tem gente trazendo isso aqui dentro do design, velho. Tem gente fazendo isso aqui dentro da moda, recuperando a moda, né? Com significado. Né? Quando você traz um significado mais profundo, que não somente uma abstração aleatória, aí você traz uma ideia de atemporalidade. Aí você traz uma ideia de, como eu posso dizer, contribuir para outras gerações com um pequeno legado que você deixou. Tem um que eu não vou lembrar o nome, perdão, mas que pediu, que é o do crocodilo, né? Que é o De Quien. Eu vou projetar aqui para vocês. Ele não estava aqui na apresentação, mas eu vou colocar só para vocês terem uma noção. Foi o que um colega aqui da aula solicitou. Perguntou se teria. Aí eu vou projetar aqui para a gente ter uma noção. Que é um crocodilo, né? Vive na água, mas ele respira o ar e não a água. Que é a ideia de ética, de prudência. A ideia de que, olha, você pode estar mergulhado no lugar, mas você não é só aquilo. Vamos pensar no nosso ambiente de trabalho, certo? Você pode estar lá no seu ambiente de trabalho, ele pode ser exaustivo, pode te cansar, mas você não é só aquilo. Da mesma forma que eu sou professor lá na rede estadual, certo? Eu tenho as minhas demandas técnicas, burocráticas, a minha responsabilidade para com meus alunos e colegas, mas eu não me reduzo àquilo. Eu faço outras coisas. Eu faço uma trilha, eu tenho os meus relacionamentos familiares, eu tenho o meu relacionamento amoroso, eu tenho múltiplas perspectivas, eu tenho que saber dar tempo para cada coisa. Eu tenho que saber ter responsabilidade com cada coisa. Então, eu posso estar mergulhado naquela água, mas eu vou respirar, certo? Hoje a gente está na cultura do workaholic, né? Não, você tem que trabalhar demais. Quem disse que você tem que trabalhar demais?
Não, você tem que dar 120% na empresa. Tá, para que 120% na empresa? Certo? Não, você tem que produzir conteúdo. Saber desligar. É nessa que entra lá o Byung-Chul Han, né? O germano coreano que escreve A Sociedade do Cansaço e tantos outros. E aí a Eliane Brum, aqui no Brasil, ela vai escrever um texto a partir desse livro que é Exaustos e Correntes. Estamos exaustos, dopados e continuamos correndo. Plantar essa ideia aí. A gente não tem mais na natureza, a gente precisa trabalhar. A gente abre o Instagram, tá todo mundo com a vida perfeita, maravilhosa, né? Todo mundo ganha dinheiro fácil. Parece, né? Que tá todo mundo descansar também é um ato de revolução. E aquela fala mal interpretada do grande Negro Bispo, né? Viralizou um corte de uma palestra dela, parece que tem 2 horas. Viralizaram o corte que ele fala que ele queria vadiar, que ele queria ser vagabundo, mas ele estava dizendo do ponto de vista, né? De ter tempo, certo? Ter tempo para observar a natureza, para tomar um banho de rio, de tempo de observar o ciclo, de esperar a chuva para você fazer o plantio, certo? De recuperar uma cultura, né? Lembra da lei da vadiagem? Né? Você não podia exercer determinadas práticas, você era considerado vadio, era preso. Está falando disso, né? Regularizaram corte essas páginas escrotas de neoliberal, né? Fazendo chacota. Não entendem uma fala do Bispo tentou ensinar para a gente. É com aquele conto de olhos d'água. Em algum momento, precisamos respeitar nosso tempo e não viver no automático. Conceição Evaristo, né? Bacana demais. Então vamos seguir lá, que agora eu vou trazer os exemplos práticos disso, certo? Muitos aqui já ouviram falar de Abdias Nascimento, o pan-africanista brasileiro. Abdias Nascimento, ele também era artista plástico. Não sei se já tiveram curiosidade de olhar as obras do Abdias Nascimento, mas ele também era artista plástico. E ele trouxe para nós a recuperação estilizada de alguns adinkras. E vale a pena conferir, certo? Aqui tem a dinkra, aqui tem a dinkra. Eu esqueci o nome desse aqui, pessoal que leu o Gil, me lembra aí. Aqui tem Sankofa em sua múltipla perspectiva. Aqui tem a dinkra também, certo? Nós temos tecidos, certo? Vários adinkras aqui. Pessoal, o recorte dos adinkras que eu trouxe é um recorte pequeno, né? Para a gente não fazer uma aula tão extensa. Então, eu trouxe aqueles. Os adinkras são divididos em vários grupos, né? Tem os adinkras que são simbolismos de animais, outros de astros, o espaço, outros de plantas, né? A natureza como um todo, outros de formas geométricas e outros de objetos que os seres humanos fabricam. Comprei tecido esta semana para fazer minha saia de função. Vou comprar mais, adorei, lindo. Algumas obras aqui do Abdias. Se a gente for pegar até a própria. São 4, né? A própria capa do livro Quilombismo, né? Tem uma estilística ali, tem a flecha de Oxóssi e tudo. É sempre essa pegada, né? Aqui também tem uma dica também, que é aquele que eu mostrei, né? O Okobi, a versão mais estilizada do Okobi, que ao mesmo tempo que também é um post. Então é isso. Aqui eu vou adiantar. Tá bom? Para que a gente tenha um tempo aqui para conversar também. Vocês mandarem perguntas e comentários. E aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, 3 coisinhas, certo? Vou mostrar para vocês um artista plástico dessa área dos ferros, né? Não sei como é que se chama. Ele, brasileiro, ele está com a obra dele exposta. Ele assina como Diogun Luz, né? Vou mostrar aqui para vocês. O Diogun, ele pega... O Diogun, ele pega o que eram
que a gente chama de joias de crioulo do século XIX, né? Onde as mulheres escravizadas, elas não podiam, e mesmo já no final do século XIX, né, elas não podiam utilizar joias semelhantes ao que as mulheres, né, as senhoras do engenho utilizavam. E elas criavam as suas próprias indumentárias. Então, o Diogun ele vai utilizar tanto essa referência quanto a referência do Zacan também. Vou projetar aqui para vocês o perfil do Instagram dele, que é esse cara aí. Eu vou descer aqui aos pouquinhos, vocês podem olhar depois no Instagram, de alguns arte. Vou descer aqui para vocês só terem uma noção. Isso tudo que vocês estão vendo aí parece desenho, mas isso é feito a ferro, tá? Isso é exposto. E aqui vocês vão conseguir identificar, por exemplo, que alguns orixás aí, né? Ou símbolos de alguns orixás. Vou descer mais um pouquinho a página dele. Vocês estão identificando aqui? Olha aí, né? Inclusive tem exposição dele no... Tá rolando a exposição dele numa galeria, que se não me engano que é de Pernambuco. Então ele faz essa inspiração. Isso é trazer essa memória, essa ancestralidade para o mundo contemporâneo de agora. E aí não é aleatório, você vê que é diferente, gente. Depois dessa aula toda que a gente teve, é diferente. Eu vou colocar aqui. Vou colocar o arroba dele aqui, gente. Quem quiser seguir. Olha, minha companheira maravilhosa já foi aí. Já mandou isso. E tá, pra vocês verem. E aí eu vou trazer um outro exemplo. Esse aqui tá na parte da arte. Aí eu vou trazer um outro exemplo que é da estética. Esse aqui é um rapaz, ele é jogador lá nos Estados Unidos de futebol americano. Ele tem se destacado porque ele está indo para os jogos, né, lá do campeonato, que são jogos com um público altíssimo e tudo. Ele está indo com roupas tradicionais de Gana, né, de cultura iorubá. Ele, especificamente, não nasceu em Gana, ele é filho de um homem, né, que é de Gana, que foi para a Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos. Ele já nasce nos Estados Unidos, só que ele recupera essa tradição da família por parte de pai, que é o Jeremiah, né? Acho que para a gente que seria Jeremias, né? O arroba dele será que eu consigo mandar aqui? Mandar aqui para vocês o arroba e já vou descer lá. O arroba desse Jeremiah é esse aqui que eu estou mandando. Escreve desse jeito. E ele utiliza essas roupas. E lá nas indumentárias, olha só que interessante. É que ele recupera toda a estética do povo dele, trazendo essa ideia de importância ancestral para ele, os símbolos, certo? E aqui a gente já começa a perceber que, além da estética da roupa ser diferente, e aqui uma provocação que foi feita recentemente, até reagi a um vídeo lá no meu Instagram. Por que determinadas roupas são consideradas formais e outras não são? Por que algumas roupas seriam consideradas roupas étnicas e já outras seriam comuns, né? Eu digo mais, por que hoje nossa estética, e aí se tiver alguém aqui da moda, por favor, me ajuda nesse debate, por que está ficando para um lugar assim cada vez mais sóbrio, né? No design também, né? Não sei como é que esse debate na moda, no design, mas os sociólogos já estão sinalizando, olha, é reflexo da sociedade que a gente vive. Fomos apagando as referências do passado, e agora está todo mundo cansado, a sociedade é utilitarista, então isso vai se repercutir nos ambientes e na estética.
essa ideia de minimalismo, que na verdade é um outro nome para um tipo de consumo, não deixa de ser consumo por ser minimalista, depende muito do minimalista. E olha aqui, ó, na roupa dele, há dicas também. Era isso que eu queria mostrar para vocês, as diversas formas de trazer esse passado para o presente. E alguém falou aí do afrofuturismo. Sou da moda, adoro o Celino, então ajuda a gente aí no debate depois, porque, claro, tem pessoas que vão trazendo essas estéticas, mas, de uma maneira geral, tem uma questão de uma sobriedade acontecendo no mundo, né? Reflexo também desse mundo, que às vezes tem perspectiva que algumas pessoas têm. Para mim, a perspectiva é olhar um pouquinho para trás, sem romantizar, sem essencialismo, como eu disse no início, mas buscando referências. E aí vem o afrofuturismo, que a galera falou aqui. Afrofuturismo é um movimento. A primeira vez que surge esse nome é no ensaio da década de 90, um ensaio sobre era cinema e produção audiovisual do período lá nos Estados Unidos, só que o afrofuturismo em si é de antes. A gente já vai ver, por exemplo, aquele músico jazzista, o Sun Ra, ele já fazia, na sua estética, referências a Egito. Ele vai fazer filmes também, colocando o Egito como, né, uma cultura, como de fato era super desenvolvida. A gente vai ver Octavia Butler nas suas obras, né, falando ali do seu passado, né, de mulher afro-americana, só que dentro de uma perspectiva do que a gente chama de distopia. Aqui no Brasil, e aí eu vou mostrar para vocês, a Lua Inzaila, Fábio Cabral, eles fazendo romances, fazendo livros de ficção especulativa, né, trazendo essas temáticas africanas. Fábio Cabral tem um livro dele, que eu esqueci o nome agora, que ele vai falar de um futuro onde quem comanda a megalópole desse futuro, que seria São Paulo, Fábio Cabral ele é um escritor do Rio de Janeiro. Essa megalópole seria São Paulo, sendo coordenado por CEOs anciãs e onde a população falaria Yorubá. No livro Sankofia, da Lua Inzaila, né, vou colocar aqui, Sankofia para vocês, são vários contos afrofuturistas, onde a Lua Inzaila, que é uma escritora também, pedagoga, ela faz essa recuperação dessas histórias do passado, só que ela coloca lá no futuro, ou seja, sonhando no futuro. Vou projetar aqui para vocês ó, o livro da Lu. Você está dando para todo mundo ver. E Sankofia é um livro de contos. Ela não tem outro, ela tem outros, na verdade, também dentro dessa pegada, certo? Tem um livro do Fábio Cabral, que a protagonista é uma menina negra cientista, né? Eu vou procurar o nome aqui, me passou o nome, mas olha só, o protagonismo, né? Então, as tendências da maioria das vezes estão sendo focalizadas na perspectiva branca, clean girls. Quando foge disso, o maximalismo só é visto como bonito quando os ícones fashionistas brancos usam. Entendi melhor agora, Camila. Camila. Então, é um pouco disso aí, certo? Pessoal, essas eram algumas referências que eu queria trazer para vocês e algumas das provocações que eu queria fazer para vocês. Nesse momento, eu vou abrir para que vocês perguntem, para que vocês façam comentários, certo? Críticas, elogios, digam aí se a aula foi o que esperava, se estava esperando outra coisa, se vocês querem que eu aborde alguma coisa da minha fala que eu passei muito rápido, se eu quero que eu volte, vou dizendo aqui, e aí o estudo da moda é branco, uma estrutura que dificilmente vai cair. É isso, né, Celine? E aí, qual é o movimento que a gente pode fazer? Cada vez mais trazendo, né? Eu indiquei hoje lá no Instagram, não sei se todo mundo viu, o livro da Bárbara Carini, Como Ser um Educador Antirracista, mas eu indico para qualquer pessoa, não só educadores. E lá nesse livro tem uma parte que ela fala como ela tem trabalhado no... Ela sempre pega... Você é suspeita para falar, vamos ler aqui. Gostaria que continuasse. Lucinda Porto. Beleza, eu vou falar mais algumas coisinhas, assim, só abrir aqui para vocês mandarem aqui comentários, dúvidas e etc. Este livro é sensacional, já li 2 vezes. Da
da Bárbara Carini, você está se referindo, Juscelino? E aí eu estava falando que lá eu falo como é um pouquinho do funcionamento da Escola Maria Filipa. Não sei se vocês têm conhecimento, mas a Escola Maria Filipa, ela é a primeira escola afro-brasileira do Brasil. Ela foi fundada lá em Salvador, mas agora já tem uma extensão no Rio de Janeiro, e o calendário, o currículo é todo afrocentrado. Não deixa de lado as perspectivas ocidentais também, só que agregam. Inclusive nas datas comemorativas, na forma de lidar com os alunos, essa perspectiva afrocentrada é um projeto muito lindo. É algo. Leia, Fanuela, aqui, que é um livro curtinho, mas que dá muito insight até para a gente trabalhar aí nos nossos projetos, sejam eles educacionais, projetos culturais, certo? Como pensar essa ideia de antirracismo na prática. Comprei os outros dela para as crianças, História Pretinha das Coisas, muito bom, e Descolonizando Saberes. Como vai rolar o sorteio do livro, eu vou mandar o link, bem lembrado, eu vou mandar aqui a lista de frequência, e depois vocês preencherem, eu vou rodar essa lista de frequência, né, em um site, e vou entrar em contato com a pessoa, vou sinalizar lá no grupo, e essa pessoa vai me mandar o endereço dela. Eu vou fazer a compra diretamente na Amazon e mandar para o endereço da pessoa. O livro, gente, é um exemplar desse livro aqui, certo? Um exemplar desse livro. Então, vai ter certificado. Celine, é algo que eu estou tentando estruturar para as nossas aulas aqui, viu? A partir da lista de frequência, a gente vai gerar um certificado, tá bom? Então, eu vou mandar ela aqui. Rodrigo, que ela é maravilhosa, já tinha interesse no tema, pois comprei o livro, mas agora eu quero conhecer mais sobre os adinkras. Obrigada por compartilhar esse conhecimento. Tá bom. Pessoal, deixa eu só abrir aqui e vou mandar o link aqui para vocês da, da lista de frequência, que vai servir para o nosso sorteio. Até amanhã esse sorteio sai, tá, gente? Não se foque no artista. E serve também para gerar o nosso certificado. E aí eu vou para as considerações finais. Deixa eu ver só como é que eu ando aqui. Esse certificado, galera, eu vou subir num drive, você vai olhar seu nome completo lá e você baixa o seu, tá? Não baixa do coleguinha. Copiei aqui o link. Maravilhoso, muito obrigado pelas referências. Obrigado, Thaís, pela presença. E aqui, galera, eu tenho uma novidade para vocês. Mandei o link aí, galera. Vou mandar lá no grupo também do WhatsApp, tá? Uma novidade para vocês, né, que estão aqui. Esse mês vai rolar uma edição de um curso meu, que é um curso pensado dentro daquelas 3 estruturas que vocês viram lá no início, certo? Que é um curso de 3 dias, certo? Online, ao vivo, mas com a gravação das aulas. Esse curso se chama Movimento de Sankofa. Eu vou mostrar aqui para vocês, se alguém tiver curiosidade e interesse. Eu até divulguei lá no Instagram. Esse curso ele é organizado em 3 aulas, certo? Essas aulas eu divido em África como berço da civilização e da cultura, que é um combate à colonização mental. Então, tudo aquilo que eu falei lá no início, só de preâmbulo, eu vou aprofundar em uma noite de aula. E assim como foi nesse formato aqui, galera, é aula a aula mesmo, não é vídeo de 17 minutos, vídeo de 20 minutos, certo? É uma aula estruturada para ser de 2 horas e meia, mais um tempinho para a gente bater papo, se for o caso,
ao vivo, porque eu prezo pela interação, mas a gente deixa gravado por uma semana para quem pode assistir. Essa tem a certificação de 8 horas, mas eu acho que vai até passar. Combate à colonização mental, eu vou trabalhar os conceitos de colonização e de colonialismo, certo? Sabedoria ancestral na composição do ser, eu vou trazer um pouco das perspectivas da civilização iorubana. Oralidade, conceito de oralidade, por que não é simplesmente o contrário da escrita, por que a escrita tem sua importância, mas a oralidade tem um significado, trazendo alguns textos também. Na aula 2, né, as noções do eu e do nós na perspectiva africana, e aí eu vou trazer diretamente cultura iorubá e cultura banto, e essa influência aqui no Brasil, dessas duas culturas, e o pensamento a partir de Kemet, trazer uma das possibilidades de pensamento a partir do Egito Antigo. Na aula 3, uma provocação a partir de filosofias africanas, onde eu vou trazer alguns autores e como eles pensam nesse continente, e como nós aqui na diáspora fizemos ao longo da história uma luta anticolonialista e como que é esse pensamento anticolonial hoje, certo? Falar um pouco aqui de nós, da diáspora. 3 aulas, certo? Esse curso tem um valor de troca bem pequeno, ele fica apenas R$ 64,00. Se você tiver interesse, é só chamar do direct. Rodrigo, quero fazer, mas não estou pagando e etc. Como é que faz? Vamos conversar. A intenção aqui é a gente disseminar esse pensamento e fazer um grande intercâmbio. Tem um valor de troca porque a gente, né, precisa fazer as coisas, tem todo um tempo investido, né? No mais, galera, o grupo de aulas abertas, ele vai ser silenciado para evitar algumas mensagens paralelas. A próxima aula já está planejada, eu vou divulgar para vocês aqui também em primeira mão. Já está planejada, eu ainda não divulguei, vou divulgar para vocês em primeira mão, que é sobre, alguém citou na aula aí, você falou do FUNLAR, do afrofuturismo, que eu acho importante, mas acaba apagando outras tecnologias e filosofias africanas, não acha? Depende, Vitor, depende. Quando a gente traz Kemet, a gente está trazendo, primeiro já começa por chamar de Kemet, não só de Egito, muito menos de Antigo Oriente Próximo, como a historiografia antiga chamava. O Kemet ele vai trazer uma ideia de desenvolvimento tecnológico a partir de África, a partir dessa antiguidade. Se a gente for olhar, por exemplo, os povos banto, eles ainda mantêm alguns resquícios do que era lá em Kemet, no sentido de fala, tem algumas palavras do Yorubá, de alguns, não do Yorubá, né? Yorubá é macro, mas de algumas línguas que vêm do Yorubá, que tem alguns traços do que era o Egito, a língua egípcia lá antiga. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse equilíbrio, entendeu? É possível fazer esse equilíbrio. Só que eu entendo que você chama a atenção, que é dar vazão também para outras áreas do continente, né? Que é por isso que é necessário o estudo do Sheikh Anta Diop, que eu sempre indico. Inclusive, Sheikh Anta Diop, pouca coisa tem traduzida para o português, né? Tem muita coisa em inglês do Sheikh Anta Diop. E ele vai falar dessa África subsaariana, que ele coloca como África negra. Né? É interessante sua provocação, mas eu acredito que pode existir sim esse equilíbrio. Eu entendo que os autores que trazem Egito, Kemet, por conta dessa antiguidade mesmo do Egito. Pô, a gente está falando de milhares de anos, entendeu? Não que as outras também não sejam antigas, né? Inglês, francês, alemão, eu tô papando, tá? Então, vai aí. Pra você ter ideia, tem mais gente na Argentina estudando Sheikh Anta Diop do que no Brasil. Que riqueza, como é relevante a nossa história ancestral. Obrigado por estudar na escola com os alunos. Dá para fazer oficina de pintura dos adincas, dá para fazer jogo da memória com os adincas. Você pode pensar elaboração de textos a partir dos provérbios que os adincas provocam, né, para trabalhar em sala de aula. Você pode pegar pedaços de tecido e eles estamparem os tecidos. Onde eu trabalho, eles fizeram junto com o professor de arte, eles fizeram pinturas. Pintaram mesmo na mão. Eu não trabalhei os adincas com ele, eu trabalhei os jogos Mancala, pra vocês terem ideia. E aí já é outra parada, já é mais voltado para raciocínio lógico, etc.
assim como os acolhidos no abrigo de trabalho. Perfeito, perfeito, Jocelyn, perfeito. Só mostrar para vocês, gente, rapidinho, antes de finalizar, a gente ir para os agradecimentos finais, o, o tema da nossa próxima aula, aberta, vai ser no mês que vem, certo? Eu espero que fiquem, espero que assistam, é justamente sobre a filosofia Ubuntu, que alguém citou aqui, né? A filosofia Ubuntu. Eu ainda não lancei lá no Instagram, mas eu vou lançar. E Ubuntu que significa eu sou porque nós somos, né? E que vem do povo banto. E eu vou falar um pouco de cultura banto no Brasil e falar do Ubuntu, né? Que aí o nosso subtítulo é uma filosofia para um mundo plural e mais justo. Dia 13/2, então vocês estão sabendo aí de primeira mão, é uma quinta-feira também no mesmo horário, certo? Aula aberta aqui. Essa não vai ter tanto símbolo, tanto desenho, mas vai ter vários provérbios. E a gente vai dialogar muito com a cultura banto aqui do Brasil, né? A gente tem muita cultura banto aqui. Então, o pessoal que ficou até o final, obrigado demais. Cadê? Deixa eu só ler aqui. Vitor, fala até porque a ancestralidade direta não é, sim, escrever sobre pirâmides no Brasil me parece uma vergonha dos nossos povos. Entendi, Vitor, entendi. E aí a gente pode recuperar essas outras sabedorias, né? A gente pode pegar, por exemplo, eu comecei aqui a aula, boa noite, Amanda. Eu comecei aqui a aula falando de uma história de orixá, né? Especialmente de perspectiva que seria iorubana, né? Então, recuperar isso mesmo, entendeu? Não cabe falar, talvez, das pirâmides, mas aí a gente pode falar de sistemas matemáticos, de padrões culturais, de outros reinos, certo? Então, é isso. Pessoal, obrigado a todos que sobreviveram até aqui, né? Estaremos aí no dia 13 juntos. Quem tem interesse no curso de 3 dias no final desse mês, chama no direct do Instagram ou no WhatsApp, certo? E compartilhem lá no Instagram o material que vocês acharem interessante, comenta, provoque, certo? Esse movimento é interessante. Parece que tem muita gente falando dessas coisas, mas não tem. Precisa que mais pessoas falem, inclusive vocês também, certo? Então, galera, boa noite e até logo. Tchau, tchau, Nara. Jackson, até mais. Jackson, Jael também, axé pra nós. Que nada, Vitor. Essa participação é necessária, importantíssima. Até, Hanna. Até logo. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau aí da Paraíba. Tchau, tchau. Valeu, Renan.